Vamos para o encontro do dia. Eu quero saber tudo, todos os detalhes. Ela tem apuração, ela é manchete principal do UOL desde cedo. Lula tenta oferecer vitória aceitável com Big Techs e terras raras a Trump. Eu não vou entrar em detalhes porque ela vai contar tudo. Mari, o que está em jogo hoje nessa primeira conversa presencial entre Brasil e Estados Unidos e que será feita pelos dois representantes apontados tanto por Lula quanto por Trump, né? Estamos falando de Marco Rubio e também de Mauro Vieira. O que podemos esperar dessa conversa? O que você tem informação de bastidor para a gente? Pois é, Fabiola, exatamente isso. É hoje a primeira conversa entre o Brasil e os Estados Unidos para negociar o tarifaço, negociar sanções, negociar qualquer outra coisa que os americanos queiram negociar desde o início dessa crise, que é a pior crise da história da relação bilateral em 201 anos. Essa crise que começou, a gente lembra, lá em julho, e que vai ter a sua primeira reunião de negociação oficial hoje às 2 da tarde aqui no horário local, 3 da tarde no Brasil, na Casa Branca. O secretário de Estado Marco Rubio e o embaixador Jameson Greer, que é o representante comercial da Casa Branca, vão receber o chanceler brasileiro Mauro Vieira e a sua equipe para uma negociação, Fabiola, que pode incluir uma série de assuntos que são historicamente, enfim, demandas do lado americano, assuntos que são novos, que são muito caros à base trumpista. Então, eu fui a campo para tentar fazer um inventário do que poderia ser em termos comerciais, em termos geopolíticos, em termos políticos propriamente, políticos partidários. E o que a gente tem é o seguinte, Fabiola, muito provavelmente, é claro que sempre com a ressalva de que essa é uma primeira conversa, de que nada muito definitivo pode sair disso, eventualmente não sairá nada, nenhum anúncio imediato, nenhuma queda, embora possa acontecer também, a gente possa, no final do dia hoje, contar para a nossa audiência que, de fato, as tarifas foram reduzidas, enfim, é difícil saber, mas sabemos que os americanos têm uma expectativa muito grande em relação ao que o Brasil pode oferecer, e inclusive tem dito que estão dispostos a tirar o Bolsonaro inteiramente da mesa, caso um acordo comercial seja bom para eles. E aí, o que é um acordo comercial bom? Passa por etanol, pela abertura do mercado de etanol brasileiro, essa é uma demanda histórica. O Brasil hoje tem 18% de tarifa, e o que faz com que o etanol americano não seja competitivo no Brasil atualmente, ou não tão competitivo assim. Eles querem a abertura desse mercado, eles querem acesso à exploração de minerais críticos no Brasil, e aí a gente está falando especialmente de terras raras e terras raras pesadas. Tem um subtipo, são as leves e as pesadas são especialmente importantes. E aí lembramos a quem nos acompanha aqui, terras raras são o pivô da atual rodada de crise entre Estados Unidos e China. A China, o maior fornecedor de terras raras para os Estados Unidos, acabou novamente de fechar a torneira, e é um material fundamental para a indústria tecnológica e bélica dos Estados Unidos. Estão procurando um novo fornecedor, e o Brasil seria o segundo maior potencial produtor de terras raras no mundo. Teria depósitos riquíssimos, ainda pouco estudados, muito pouco explorados. O Departamento de Estado, Fabiola, a gente conta, inclusive, tem já mapeado alguns dos projetos em que gostaria de entrar, por exemplo, em Serra Verde, Goiás, que já tem produção de terras raras, inclusive. E aí a discussão é a seguinte: legal, vai ter dinheiro americano para isso, mas haverá beneficiamento dessas terras raras no Brasil? Ou vocês vão chegar, tirar tudo, levar e a riqueza vai ficar para os Estados Unidos, né? O presidente Lula tem dito que vai defender uma posição soberanista, né? Que a riqueza é do Brasil e fique para o Brasil, mas vai haver pressão dos americanos nesse assunto. Além disso, ajuste de regulação de redes sociais no país. Bom, o Trump é dono de uma rede social, a Truth Social, que está no meio de uma discussão judicial junto com a Rumble, que está fora do arco de decisão do Supremo, porque não tem representante legal no país e não vinha cumprindo as ordens do Supremo de mediação de conteúdos considerados de discurso de ódio, o que, aliás, é um conceito que não existe aqui nos Estados Unidos, onde a liberdade de expressão é absoluta e você pode proferir ofensas racistas, injúrias raciais de todo tipo, enfim, discurso de ódio contra a mulher. Isso não é crime
crime aqui. No Brasil é crime. E essa diferença de legislação tem causado ruído. Então a equipe do Brasil está preparada para explicar que dá para consertar isso e que há espaço, inclusive, para negociar em termos de regulação, porque o Congresso deve trabalhar na matéria e aí os Estados Unidos teriam sim espaço para influenciar, desde que respeitado o devido processo democrático no país, né? O que mais? Os Estados Unidos querem que o Brasil apoie o dólar como moeda internacional. Essa é uma obsessão do Trump. Ele quer que o Brasil defenda nos BRICS que a moeda americana não seja substituída em trocas comerciais, como a China vem tentando fazer acontecer aí aos poucos, enfim, com o renminbi e com outras moedas, até o Banco dos BRICS usados para isso. O Trump quer que o Brasil atrapalhe esse avanço de outras moedas nas trocas comerciais e até mesmo que restrinja, talvez, aí a importação de diesel da Rússia. Lembrando, Fabiola, que por causa do diesel da Rússia, a Índia tomou 50% de tarifa do Trump. E ontem o Trump anunciou que o governo de Narendra Modi estava disposto a parar de importar diesel para a retirada das tarifas americanas sobre a Índia. Esse é um pacote mais, digamos assim, geopolítico e comercial, mas não dá para descartar, Fabiola, que outros assuntos, como o próprio, enfim, como o próprio Bolsonaro ou como a questão do Alexandre de Moraes vão surgir, até porque o Brasil quer a retirada das sanções contra as suas autoridades. Então, isso deve ser discutido. E ontem, o embaixador Jameson Greer fez novamente menção a isso, justificando as tarifas pelo que ele chamou de preocupações extremas com o Estado de Direito, a censura e os direitos humanos no Brasil, num eco, Fabiola, das posições aí do Paulo Figueiredo e do Eduardo Bolsonaro, que estavam na cidade ontem e também saíram comemorando e dizendo que os americanos não vão negociar tudo com o Brasil, como o governo parece animado para ver acontecer, Fabiola. A reportagem da Mari está completinha, aí você fala, né, ali do lado brasileiro, esses pedidos que são bem previsíveis desses dois pontos, né, são as tarifas e as sanções das autoridades brasileiras, que é o que o Brasil está de olho. Ô Mari, mas toda vez que você usa esse termo, né, terras raras, o povo fica, mas o que são essas terras raras, aonde elas estão nesse país? Explica pra gente, vamos fazer um bom recorte disso. O que são as terras raras que os Estados Unidos estão de olho no Brasil? Fabiola, são uns elementos químicos muito específicos que têm uns nomes bem engraçados, tipo neodymium. Provavelmente ninguém nunca ouviu falar de neodymium, na verdade. Mas são elementos que são minerais e que têm características, por exemplo, de imantação. Portanto, eles são magnéticos e eles acabam sendo fundamentais para o quê? Para baterias elétricas, para painéis solares, para comunicações de elétricas entre mecanismos tecnológicos desses de última geração, para chips e tudo mais de inteligência artificial. Veja, é tudo bastante técnico e eu tenho me esforçado para entender melhor, mas a verdade é que eu nem sei dizer para você que cara tem uma terra rara, tá? Mas é isso, são minerais críticos de difícil extração. Os chineses estão à frente disso, dominaram esse mercado. Hoje eles produzem mais de 90% das terras raras que estão disponíveis no mundo e o Brasil teria um potencial produtor muito bom. Mas os próprios chineses também já estão no mercado do Brasil, que é uma coisa que os americanos não querem mais ver também. Então é preciso ver o que os americanos estariam dispostos, viu, Fabiola? Agora, tem muita gente dando de barato que as tarifas devem diminuir, sim, inclusive porque machucaram mais o mercado americano do que o brasileiro, que acabou de desviar para outros lugares, enfim. É claro que foi todo mundo, foi bastante ruim para os americanos e os empresários vão ouvir aquilo. Em relação às sanções contra autoridades brasileiras, aí parece que a novela vai se arrastar um pouquinho mais.